sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Muito obrigado por terem vindo, sobretudo porque trata-se de uma petição. Estive aqui há um ano, pelo que... Aqui, que é como quem diz, aqui na biblioteca, estive lá embaixo. Isto é sinal de que agradei até porque subi de nível. Portanto, não passava a cantar o resto do chão, estamos a cantar no primeiro andar. Se cá voltar daqui a um tempo, vou cantar no terraço, ainda há um segundo andar, Muito obrigado à Câmara da Amarante e à Biblioteca, à Dona Maria José, por acharem que valeria a pena convidarem-me outra vez para cá voltar um ano depois de cá ter estado. Já sabem o que é que eu faço. Faço o pino, o flic-flac de costas. Por acaso já fiz, o de costas não, mas o de frente fazia. De vez em quando tenho tentações de fazer, mas penso logo que vou partir qualquer coisa e desisto. Poemas cantados, poemas lidos. Aqui, hora e meia passada convosco. Eu não sabia que estava a decorrer a Feira dos Doces, não teria escolhido uns poemas com açúcar e com afeto. Com afeto são todos. Traria uns especiais com açúcar. Assim, são os que vieram à mão. Não foram especiais para se integrarem numa Feira dos Doces. Para os verdadeiramente masoquistas, e antes que me esqueça, que eu costumo me esquecer, há aqui uns CDs, mesmo que não queiram, devem ter sempre um inimigo, a quem não sabe o que é que vão oferecer pelo Natal ou pelos anos, podem oferecer um CD do Dom Alfredo, que é sempre uma coisa que cai mal. Começo por um poema que toda a gente já ouviu e já leu. Um poema muito curto, de Sofia de Melo-Braina. E começo por aqui porque estamos rodeados de iconografia do 25 de Abril. Ainda bem, está aqui uma exposição interessante. Quando aqui cheguei fui ver os cartazes, porque eu tenho a mania dos cartazes, tenho umas centenas de cartazes numa arca e tenho os largos milhares de autocolantes do PREC, porque sou um ajuntador compulsivo, não tenho o estatuto de colecionador. Colecionador é aquele que dedica tempo e saber às suas coleções. Eu limito-me a juntar. Vou juntando e deixo aos filhos o encargo de porem tudo fora. Como a minha mãe fez quando descobriu debaixo da cama, quando eu fazia o serviço militar, uma data de mundos de aventuras e cavaleiros andantes, e achou que aquilo não era digno e pôs-me tudo para o lixo, mas nem assim deixei de gostar da minha mãe. Apesar dessa dura prova, rapidamente fizemos as pazes. De maneira que estou convencido que vai acontecer o mesmo com os meus filhos. Volto atrás, Sofia de Melo-Braina, sou 25 de Abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Mas se todos nós já ouvimos ou já lemos este texto, poucos de nós ouvimos ou lemos o texto que vem a seguir e que se chama Nestes Últimos Tempos. E lembro que a Sofia já morreu há uma série de anos, porque senão nem sei o que é que ela diria destes mesmo últimos tempos. Mas mesmo assim ela escreveu: nestes últimos tempos, é certo, a esquerda fez erros. Caiu em desmandos, confusões, praticou injustiças. Mas que diremos da longa e tenebrosa e perita degradação das coisas que a direita pratica? Que diremos do lixo do seu luxo, do seu viscoso gozo da nata da vida?
Que diremos da sua feroz ganância e fria possessão? Que diremos da sua sábia e tácita injustiça? Que diremos dos seus conluios e negócios e do utilitário uso dos seus ócios? Que diremos das suas máscaras, álibis, pretextos, de suas fintas, labirintos e contextos? Nestes últimos tempos, é certo, a esquerda muita vez desfigurou as linhas do seu rosto. Mas que diremos da meticulosa, eficaz, expedita degradação de vida que a direita pratica? Devia-se pensar que é o radical da extrema-esquerda que escreveu esses versos, depois de ouvir o nosso primeiro-ministro, hoje à tarde, dizer que se o Tribunal Constitucional não tomar algumas das medidas, que vai ter que aumentar os impostos. Isto não é uma ameaça. Isto não é uma ameaça. Portanto, pensaríamos que esta tarde um radical de extrema-esquerda, vagamente ligado ao MRPP e contínuo no PCP, teria escrito estes versos. Não, foi uma senhora chamada Sofia de Mel Breno Anderson. Muito bem. Então tenho mesmo que vos cantar umas coisas, não é? Vieram cá com essa esperança. E esperança é a última a morrer. Não serei eu quem a mate. Eu não sei se vai haver desequilíbrio entre a voz e a guitarra, porque a voz estava feita quando eu cá cheguei, fui eu que liguei a guitarra. Mas se não ouvirem a guitarra, só têm a lucrar com isso. Porque eu toco realmente tão mal que basta que tenham a intuição que eu estou a tocar. Eu lamento, mas sou mesmo assim. Eu gosto de pôr as coisas no contexto. Em 1900 e... estes esforços é que não me mataram. 66, salvo erro, estava eu a defender a pátria em Monsanto, aquela colina que há ali junto a Lisboa, onde há um restaurante giratório abandonado há uma data de anos, e onde havia, julgo que ainda há umas torres de emissão de televisão. Aí, nessa colina, havia uma base, paraquedistas ou fuzileiros, já não sei bem, e uma base da Força Aérea. A estação dos radares, onde o Marcelo Caetano se refugiou, e o Américo Tomás, no 16 de março de 74. Existia, e julgo que ainda existe, um bunker preparado para os membros do governo em caso de invasão dos soviéticos ou de um golpe de Estado, e foi aí que se recolheram em 16 de março de 74 o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Como sabem, em 25 de Abril o Tomás resolveu ficar em casa e o Marcelo foi para o quartel do Carmo. Portanto, o bunker de Monsanto não teve inquilinos nessa altura. Mas foi aí que eu defendi a pátria durante um ano e pouco, nessa central dos radares que defendiam Portugal das invasões dos inimigos, invasões aéreas, claro. E foi aí que eu descobri um livro já policopiado. O exemplar que me chegou às mãos já não era aquele que tinha saído das prensas das bigornas. Ah, não, isso é outra cantiga. Das prensas das bigornas, das aradas, das foices, das aradas, das charruas. Isto era tudo. Há muito curto-circuito nisso. Não, era um exemplar policopiado de um livro que foi absolutamente decisivo para mim. Chamava-se A Praça da Canção e tinha como autor um senhor chamado Manuel Alegre. A esse livro eu roubei versos, com esses versos fiz cantigas, e desse exemplar pirata fiz uma edição de 100 exemplares piratas. E é desse livro este texto, que
está no meu primeiro disco, os objetos redondos, feitos de um material chamado vinil. Quando caíam no chão partiam-se todos. Hoje o CD é muito mais resistente, cai no chão, normalmente não parte. E então, se for o cartãozinho de memória, até o podemos colocar, continuamos a ouvir as músicas da mesma. Eu já perdi, já não consigo acompanhar a velocidade com que os suportes de música hoje aparecem. Quando eu, nesta altura, só havia um, que era o disco. Começava-se por um disquinho de 2 músicas, que se chamava Single. Depois passávamos a um disquinho de 4 músicas, 2 de cada lado, que se chamava EP, para aqueles que estudaram inglês, Extended Play. E depois passávamos à consagração, que era uma coisa assim muito grande, com as capas muito bonitas, chamado LP, Long Plane, que tinha normalmente 12 músicas, 6 de cada lado. No meu primeiro EP, o tal de 4 músicas, é esta cantiga, feita a partir de um poema de Manuel Leme. Em trovador me tornei, se a voz do povo me chama, eu com ela cantarei. Em trovador me tornei, ao dobrar a Taprobana destes caminhos que andei, do sangue se faz a trova da vida que se renova por 1000 mortes renascida. Do sangue se faz a trova, trova que é gosto da vida, que junto à morte se prova. Deixei a paz destes rios com o meu povo, eu me embarquei e fui à guerra e voltei. Ah, triste paz destes rios, de minha pátria não sei, perdeu-se em velhos navios. Já vi homens que morriam por qualquer coisa que amavam. Já vi homens que cantavam e assim cantando morriam. Já vi homens que matavam por razões que não sabiam. Vi grandes senhores e gente que não tem nenhum favor. Vi sempre o fardo da dor às costas da pobre gente. Nem minha trova dá flor, se tal mundo se consente. Não venho matar o rei, nem eu sou nenhum buiça, com trovas entre na liça. Não tenho as armas do rei, canto a favor da justiça. Quem trovador me tornei.
em trovador me tornar. Todas obrigadas a saber que um dos assassinos do rei Dom Carlos se chamava Buíça. Por isso, quando Manuel Alegre diz eu sou nenhum Buíça, era o nome de um daqueles 3 homens que foram presos e mortos depois do atentado que fizeram ao rei Dom Carlos. Atentado esse em que parece que estava envolvido o Aquilino Ribeiro, mas isso são outras histórias para aqueles que se interessam pesquisar esses meandros. Normalmente, eu sou uma espécie de pirata dos poetas, atacando os versos à falsa fé, roubando os versos. Antigamente dava trabalho, tínhamos que copiar à mão, não havia máquina de fotocópias. Sou de um tempo em que não havia máquina de fotocópias. É verdade, hoje é muito simples. Toda a gente tem em casa uma impressora que faz fotocópias. Mas na altura não. Portanto, a gente tinha que copiar aquilo à mãozinha, para uma folha. E eu, durante muitos anos, muitas folhinhas escrevi, copiando versos de variados livros. E sempre foi mais ou menos o que fiz, dar voz aos poetas que, mesmo noutros tempos, tinham edições de livros de poesia muito reduzidas. Aqueles que não sabem, mas nos tempos que correm, editar 200 ou 300 livros de um livro de poemas já é uma coisa formidável. Só 4 ou 5 autores é que conseguem realmente vender umas centenas de livros de poesia. Mas uma vez, por alturas dos 66, talvez, por aí, embora a cantiga fosse gravada mais tarde, eu atrevi-me a escrever uns versinhos que depois musiquei, porque falavam de uma realidade que eu conhecia, como é que eu ia dizer? Conhecia não de vivência, também de uma certa forma de vivência. Bom, deixo-me de espirais, vou direto ao assunto. Minha mãe tinha 11 irmãos. Desses 11 irmãos, 6 eram homens, todos foram imigrantes no Brasil. 4 regressaram, a fortuna, como dizem os escritores, não lhes sorriu. 2 ficaram no Brasil para sempre. Um nunca fez nada, provava que era um homem de superior inteligência, gostava muito de ter conhecido, morreu com 90 e tal anos, gabava-se de nunca ter tido um patrão, e nos últimos anos de vida foi protegido pelo irmão mais novo, que tinha enriquecido. Portanto, já tive um tio rico, o que não me adiantou nada, porque eu tinha um filho. Mas é para vos dizer como esta coisa de ter que partir me tocou desde muito novo. O meu próprio pai tinha sido imigrante nos Estados Unidos da América do Norte. Lembro que nos anos 40 as pessoas não iam para a França, nem para a Alemanha, nem para o Luxemburgo. Iam para a Venezuela, para o Brasil e algumas, como o meu pai, para os Estados Unidos da América do Norte. Também não lhe correu bem a vida e ao fim do ano uma alma caridosa pegou-lhe o bilhete e recaminhou. E quando eu tinha 18 anos, os meus amigos tinham quase todos ou um pai, ou um tio, ou um irmão, ou um primo, ou um padrinho, que ou estava em França, ou na Alemanha, ou no Luxemburgo, ou a pensar em ir para a França, para a Alemanha ou para o Luxemburgo. E então, é nessa altura que eu me atrevo a escrever os primeiros versos que depois transformei em cantiga. Certamente alguns de vocês conhecerão, até porque passaram os anos pelos livros do ciclo preparatório, foi a minha consagração, e é aí que eu descobri que era realmente
um autor muito importante. Quando o filho de um senhorio meu me apareceu em casa com o livro, ele não me ligava absolutamente nada. E um dia apareceu-me em casa com o livro, que era obrigado, o livro português, pelo qual era obrigado a estudar, no ciclo. Diz: Sr. Manel, o senhor é que escreveu esta coisa? E eu disse: fui. E a partir daí, usei de um estatuto de vedeta que nunca tinha pensado alcançar. Por causa desses versos. Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eles que partem, velhos e novos, eles que partem, velhos e novos. Eles que partem, de olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eles que partem, de olhos molhados, eles que partem, de olhos molhados. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ricos ou não. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia. Lá, a 300 km de distância de onde eu vim, choveu de manhã. E depois estavam 14 ou 15 graus quando eu saí de casa. E quando cheguei aqui descobri que estavam 25, o que me parece um exagero, é sobretudo uma grande injustiça. Um país tão pequenino a ver estas diferenças de temperatura. Mas isto vai ser mesmo isto. É um poema grande, mas tem a ver ainda e sempre com esta iconografia de 25 de Abril e com estas coisas que todos nós conhecemos, e depois do adeus, a primeira senha, na noite de 24 de Abril de 74, na bela canção do Zé Nisa, José Calvário, na voz de Paulo Carvalho. Depois, perto da meia-noite, a Grândola, como sabem, teria sido escolhida como senha no Coliseu dos Recreios, no dia 29 de março de 74, porque entre muitas canções mandadas para a censura para esse espetáculo, e curiosamente eu tenho a lista das canções aprovadas e proibidas, nessa noite tive o lampejo de gênio de pedir ao Adelino Gomes: dá-me uma cópia da lista das canções aprovadas e proibidas que o Palácio de Foz mandou, que era onde estava o Secretariado Nacional de Informação, que tutelava essa área. E, portanto, o Zeca, que tinha uma data de cantigas proibidas, tinha a Grândola aprovada, que é uma coisa engraçada. Havia tudo nos censores, aliás, os censores representavam o povo português. Havia cretinos, estúpidos, tipos inteligentes, tipos de bom senso. No fim de contas, a população portuguesa estava bem representada na classe dos censores. Havia uns que não percebiam nada. Eu posso-vos contar uma história que uma vez
em engardeiro-ismo, também por volta dos anos 60, uma turma de estudantes do liceu queria fazer uma récita. Entre eles estavam 3 colegas que davam pelo nome, eu começo pelo mais conhecido, Carlos Alberto Muniz, toda a gente conhece. Depois estava um que outros conhecem, que se chamava Roberto Carneiro, que é Ministro da Educação, que andava também a estudar no mesmo liceu. E estava um outro chamado Vasco Pereira da Costa, que menos conhecem, que foi professor, vive em Coimbra e foi diretor regional da Cultura dos Açores. Esses 3 faziam parte da comissão e tiveram que levar tudo aquilo que pensavam ler e cantar. E então, entre as coisas que levaram, foi a trova de vento que passa. E o censor não estava muito disposto a deixar passar, e eles explicaram que aquilo tinha a ver com o anticiclone dos Açores. Isto é verdade, não estou a inventar. Era uma coisa assim a puxar para a meteorologia. O vento que passa, e como os Açores são muito assolados por grandes variações de clima, e todos nós aqui vivemos sob as influências do anticiclone dos Açores, já agora digo que é tão importante que em Bruxelas há uma livraria que se chama Anticiclone dos Açores, que é uma livraria de viagens. É muito engraçado. Nós aqui, que estamos habituados no último meteorológico, não ligamos nenhuma ao anticiclone dos Açores. Mas parece que é uma coisa que condiciona muito a meteorologia aqui na Europa. Então eles lá começam a um censor que aquilo era só falar de ventos e tal, não tinha importância nenhuma. Já sei onde é que eu queria chegar, eu perco-me um bocado. Mas é normal, sou um ancião, vocês têm que ter alguma condescendência. Essa coisa da rádio e das senhas serem transmitidas pela rádio leva-me a ler-vos um texto que Manuel escreveu antes, muito antes disso, na Argélia certamente, e que se chama Poema Arma, e que diz assim: que o poema tenha rodas, motores, alavancas, que seja máquina, espetáculo, cinema, que diga à estátua: sai do caminho que atravancas, que seja um autocarro em forma de poema, que o poema cante no cimo das chaminés, que se levante e faça opina em cada praça, que diga quem eu sou e quem tu és, que não seja só mais um que passa, que o poema esprema a gema do seu tema e seja apenas um teorema com 2 braços, que o poema invente um novo estratagema para escapar a quem lhe segue os passos, que o poema corra, salte, pulo, que seja pulga e faça cócegas ao burguês, que o poema se vista sob o brasivo da ganga azul e vá explicar numa parede alguns porquês, que o poema se meta nos anúncios das cidades, que seja seta, sinalização, radar, que o poema cante em todas as idades, que lindo, no presente e no futuro, o verbo amar, que o poema seja microfone e fale, uma noite destas de repente às 3 e tal, para que a lua estoure e o sono instale e a gente acorde finalmente em Portugal. Que o poema seja encontro onde era despedida, que participe, comunique e destrua para sempre a distância entre a arte e a vida, que salte do papel para a página da rua, que seja experimentado muito mais que experimental, que tenha ideias, sim, mas também pernas. E até se partir uma não faz mal, antes de muletas que de asas eternas. Que o poema assalte esta desordem ordenada, que chega ao banco e grita: baixa a pança! Que faça ginástica militar aplicada e não vá como vão todos para a França. Que o poema fique e que ficando se aplique a não criar barriga, a não usar chinelos. Que o poema seja um novo infante Henrique voltado para dentro e sem castelos. Que o poema vista de domingo cada dia e atire foguetes para dentro do cotidiano. Que o poema vista a prosa de poesia ao menos uma vez em cada ano. Que o poema faça um poeta de cada funcionário já farto de funcionar. Cada novo acorde no Lusíada a saudade do novo, o desejo de achar. Que o poema diga o que é preciso, que chega disfarçado ao pé de ti,
e aponta a terra que tu pisas e eu piso, e que o poema diga: o longe é aqui. Porque muitas vezes nos esquecemos que o longe é aqui. Eu leio-vos outro e conto-vos uma pequena história. O José Fanha é meu amigo destas andanças, desde que apareceu na Cornélia a ler um poema que tinha escrito que se chamava Eu Sou Português Aqui, com o qual eu fiz uma canção, e nessa noite determinei que aquele homem que tinha feito aqueles versos tinha que ser meu amigo. A canção surgiu nessa noite e um amigo surgiu uma semana depois, quando nos encontramos fisicamente pela primeira vez, e o que nós nos divertimos, ninguém imagina, quando as últimas Cornélias foram feitas a partir do Sá da Bandeira, no Porto, com o Pitum, o arquiteto Queiro do Amaral, a comandarem um bando de malucos, com o Fanha, o Assis Pacheco, a cunhada do Assis Pacheco, este vosso amigo, em que chegámos a fazer sketches para a televisão, gravar, sem sabermos o que é que íamos fazer. Antes de começarmos a gravar no Teatro Sá da Bandeira, perguntávamos ao Pitum, que era o encenador, o maestro, o chefe, o líder, não o grande líder, um líder só. Então o que é que a gente vai fazer? E o Pitum dizia: não sei, tu vestes-te criada, tu pegas uma vassoura, e não sei o quê, e depois eu digo umas coisas e vocês respondem. E nós entrávamos para o palco e improvisávamos, eram autênticos happenings, à moda dos anos 60, em que nos divertíamos que nem os doidos, como vocês podem imaginar. Estávamos a criar, sem um texto, sem um guião, confiantes na criatividade e na graça do Pitum e da Lira. E uma noite, há histórias engraçadas, uma noite fomos avisados que estava preparada uma emboscada à porta do Sá da Bandeira. As pessoas talvez não se lembrem disso, mas as últimas Cornélias quase que se transformaram num duelo esquerda-direita. A esquerda representada pelo Pitum, pelo Fanha, pelo Assis Pacheco, por esses que eu referi, e a direita tinha algumas figuras que eram bons criativos e que se tinham feito coisas muito interessantes no programa, entre os quais o Meio Loureiro e um fulano, não me lembro agora o nome, que era das seleções. E então, constatou-nos que havia um grupo ligado mais ou menos à facção oposta, para simplificar, digamos, direita, que estaria à espera na rua, no fim, para nos assentar as costuras, como se costumava dizer. Só que o Fernando Assis Pacheco era um homem muito querido dos Ardinas. Não sei por carga d'água, a gente às vezes pensa que os Ardinas não liam jornais, mas os Ardinas antigamente também liam jornais. E eles tinham as suas figuras de referência e os cronistas e jornalistas de quem gostavam mais e de quem gostava menos. Então o Fernando Assis Pacheco fez um telefonema e, passado um bocado, chegou-nos a notícia que à porta do Sá da Bandeira havia 30 Ardinas e, portanto, a gente podia sair a dar vivas ao que quiséssemos, que ninguém nos tocava. Como, efetivamente, ninguém nos tocou, e a desproporção entre as hostes era de tal maneira grande que os outros retiraram com o rabo entre as pernas, que eram uma dúzia, e Ardinas, por nosso lado, eram pai uns 30, era que nós saímos em triunfo do Sá da Bandeira, e ainda hoje temos casaco que me assenta mal, porque não me assentaram as costuras nessa altura. Isto para vos contar o quê? Do Fanha. Então o Fanha, que é arquiteto de formação, embora o único projeto que tenha feito tenha sido construído em Cabo Verde, ele lá sabe o que é tão longe. O Fanha, que é um grande divulgador da poesia, da literatura, como sabem, numas alturas de maior aperto, dava umas aulas noturnas daquelas matérias que um arquiteto pode dar. Educação visual, geometria descritiva,
tinha essas coisas. E um dia, numa aula, teve um problema sério em explicar aos seus alunos o que eram linhas paralelas. Eu estou a olhar para as vossas caras e estou a ver alguma perplexidade. Linhas paralelas. Então, mas isso custa alguma coisa a explicar? Pronto, e até podemos recorrer àquele exemplo comezinho dos carris do caminho de ferro. Então, linhas paralelas são aquelas coisas, os carris, aqueles ferros, quando roda o comboio. Primeira dúvida. É uma explicação que não pode ser usada nos Açores, por exemplo. Portanto, temos que ser mais elaborados se quisermos explicar nos Açores o que são linhas paralelas. Além disso, esta coisa nunca é tão simples como parece, porque a geometria, a matemática exigem uns conceitos que não estão ao alcance de todos nós. Querem sempre que se fale de infinito. Eu não sei se algum dos presentes aqui sabe o que é o infinito. Eu confesso, eu não sei, já tenho uma provecta idade. Provecta fica sempre bem, desculpa. Até porque algumas pessoas não sabem o que é que quer dizer. Provecta idade. Pois, então, eu confesso-vos que com 72 anos não sei o que é isso de infinito. Mas, para explicar o que eram linhas paralelas, tinha que se falar em infinito. Bem, a verdade é que o José Fanha não conseguiu passar a mensagem na sua aula e veio para casa triste. E nessa noite escreveu um texto para tentar, na aula seguinte, procurar o sucesso que não tinha tido. Então escreveu o romance ingênuo de 2 linhas. 2, podiam ser 3 ou 4, não sabe. Neste caso eram só 2 para simplificar. Romance ingênuo de 2 linhas paralelas. E quando chegaram ao fim, percebem porque é que isto tem a ver com o poema do Não Alegre que eu li há pouco. 2 linhas paralelas. Muito paralelamente. Iam passando entre estrelas, fazendo o que estava escrito, caminhando eternamente, de infinito a infinito. Seguiam-se a passo e passo, exatas e sempre a par. Pois só num ponto do espaço que ninguém sabe onde é, se poderiam encontrar, falar e até tomar café. Mas farta de andar sozinha, uma delas, certo dia, voltou-se para a outra linha, sorriu-lhe e disse-lhe assim: deixa lá a geometria, anda aqui para o pé de mim. Diz a outra: nem pensar, mas que falta de respeito. Se quisermos lá chegar, temos de ir devagarinho, andando sempre a direito, cada qual no seu caminho. Não se dando por achada, fica na sua, a primeira, e sorrindo a malandrada, pela calada e sem um grito, deita a mãozinha matreira, puxa para si o infinito. E com ele ali à frente, as duas, a murmurar, olharam-se docemente e, sem fazerem perguntas, puseram-se a namorar. Seguiram as duas juntas. Assim, nestas poucas linhas, fica uma história banal, com linhas e entre linhas, e uma moral convergente. É que o infinito, afinal, quando a gente quer, fica aqui, ao pé da gente. Eu não sei se os meus amigos acreditam em seres extraterrestres. Eu acredito que conheci-o. E se algumas dúvidas tinha, à medida que fui conhecendo essa pessoa, fui-as perdendo e hoje estou absolutamente convencido que aquele homem não era deste planeta. De batismo chamava-se Rómulo de Carvalho. Embora a maior parte das pessoas tivesse ficado a conhecê-lo pelo pseudónimo que ele escolheu de António Julião. Este homem
Podia estar aqui uma hora a falar dele. Fez uma primeira quadra quando tinha 4 ou 5 anos, muito engraçado, sobre aquela pequena diferença, às vezes é grande, mas naquele caso era pequena, que distinguia um rapazinho de uma menina, e com 7 ou 8 anos começou a escrever a continuação dos Lusíadas. É verdade. Ele com 7 ou 8 anos já tinha lido os Lusíadas e achava que os Lusíadas tinham acabado prematuramente. Havia ainda muita história de Portugal para contar. E porque é que o Camões não fez mais, rapá? É pá, porque morreu, tinha outras preocupações, sei lá. Eu vou continuar. E começou a escrever a continuação dos Lusíadas. Ele, aliás, na escola, ensinava, com 8 anos, ensinava os miúdos da primeira e da segunda classe, porque aquilo para ele era uma supina chatice. Repararam? Supina, da palavra bonita. Temos que salvar umas palavras que estão em vias de extinção. E a professora punha-o a ensinar os miúdos mais pequenos. Bom, mas a verdade é que durante muitos anos ninguém lhe conheceu veleidades poéticas. Estudou, licenciou-se, fisicoquímicas, tornou-se autor de compêndios pelos quais fulanos como eu estudaram no liceu. Compêndio de Fisicoquímicas, Dr. Rómulo de Carvalho. Tornou-se metodólogo, inventou uns métodos muito interessantes para explicar algumas leis da física nos laboratórios e depois, pelo meio, ia fazendo assim umas coisas, grandes trabalhos de investigação, publicou sobre as máquinas fotográficas, por exemplo, explicar como é que funcionava uma máquina fotográfica, sobre os mais leves que o ar, os aeróstatos, tem uma coleção de livrinhos giríssima sobre essas coisas aparentemente simples, mas que muita gente ainda hoje não sabe como é que funciona. E aos 50 e tal anos, 50 e poucos, entrou em casa, a sua segunda mulher, ainda viva, é escritora, é professora do liceu também, dá pelo nome de Natália Nunes, e ele entrou em casa com um livrinho debaixo do braço e disse à mulher: olha, fui à baixa e recomendaram-me este livro que eu comprei, vim a ler de elétrico, isto é muito interessante, não sei quem é este fulano, mas tem umas coisas com piada. Era um livro chamado Linhas de Força, assinado por um autor chamado António Gedeão, que a família não fazia a mínima ideia quem fosse. Isto é verdade. Ele atirou o livro displicentemente para cima de uma mesa e nunca mais ligou. A mulher, quando teve um bocadinho vago nas tarefas domésticas, aquela coisa que persegue sempre as mulheres, hoje menos, antigamente perseguia com grande intensidade as mulheres, fazer o almoço, o jantar, lavar a louça, pôr a mesa, enfim. Tomar conta dos filhos não, porque os filhos já eram relativamente crescidos nessa altura. O Rómulo de Carvalho tinha um filho do primeiro casamento, que é cientista, está reformado, e curiosamente uma filha do segundo casamento, que é escritora, também está reformada. Trabalhou muitos anos na TAP, mas já publicou uma série de livros. Bom, então a mulher, quando teve, a Natália Nunes, quando teve um bocadinho, pegou no livro, começou a ler e já não largou o livro. E quando o filho chegou a casa, disse: olha, o teu pai trouxe aqui uma coisa, pá. Já ouviste falar neste nome, António Gedeão? O filho disse: não, isso não diz nada. Mas olha que é um poeta muito interessante, muito interessante. E então, pôs-se a família toda, ele fazia de conta que não era nada com ele. Pôs-se a família toda a elogiar aqueles versos, até que ele ganhou coragem e confessou à família que o António Gedeão era... Pronto, e a partir daí a família descobriu que aquele homem não só preparava trabalhos para as aulas, não só escrevia novelas, romances, não só fazia histórias de Portugal em banda desenhada para dar ao filho uma outra versão da história de Portugal diferente da versão escolar, isto é verdade, está editado pela Gulbenkian, não só pesquisava toda a poesia de cariz social, desde os primórdios da nacionalidade até aos anos em que ele viveu, está publicado pela Gulbenkian, portanto, não são obras mínimas nem comezinhas, são coisas importantes. Um homem que, quando viajava, fazia as suas fotografias, como qualquer um de nós, só que ele fazia com uma grande qualidade.
E a maior parte de nós faz umas coisas. E hoje com os digitais, então, é sempre a dar-lhe. Nem se paga os filmes. Ele fazia fotografias excelentes, que legendava com uma caligrafia única, sempre com uma nota de finíssima ironia, em que ele era um grande especialista. E escreveu, por exemplo, um texto, uma peça de teatro, que se chama Breve História da Lua, para explicar aos mais pequenos como é que é isso do Sol e da Lua e das estrelas e da Terra andarem todos à volta uns dos outros. Aqueles que são professores e que têm filhos na idade e ainda não perceberam muito bem estas coisas, eu recomendo vivamente A Breve História da Lua, que é um livro fascinante, que explica como é que a Lua anda à volta da Terra e a Terra e a Lua andamos à volta do Sol, e há mais uma de coisas que andam à volta umas das outras, e nada disto se estampa uns contra os outros. Bom, é por isso que eu digo que aquele homem não era deste planeta. Aterrou aqui, fez tanta coisa tão bem feita que me levou à convicção de que ou era um homem da Renascença e viajou no tempo, o que também é uma hipótese a considerar. Na Renascença havia seus planos que faziam de tudo. Não é? O exemplo é aquele Leonardo da Vinci, não é? Que fazia tudo bem também. Ou então é realmente de um planeta qualquer, de uma galáxia qualquer que a gente ainda nem descobriu e que veio cá ver como é que a gente se comportava, ele resolveu dar-nos uma ajuda. Este homem, que foi sempre muito discreto, do ponto de vista político e interventivo, socialmente, um homem muito discreto, dava as suas aulas, que era a sua função, e dava-as da melhor maneira que sabia e podia. Mas, não estou-me a alongar, mas desculpem lá. Em 1961, a maior parte de vocês não sabe porque não eram nascidos, ou não sabe porque já se esqueceu o que é normal. Mas 61 foi um ano mau para Portugal, para o governo de Portugal. Em 1961, Portugal foi expulso da União Indiana. Tínhamos lá 3 quintais, se chamavam Goa, Damão e Dio, e mais 2 bocadinhos de jardim que se chamavam Tadrai e Nagaraveli. Faço uma pausa a propósito para vos impressionar com a minha sabedoria. Em 1961 começou a guerra em Angola. A UPA, União dos Povos de Angola, cometeu os primeiros assassinatos e fez os primeiros golpes de guerrilha. Em 1961 se for para mim, agradeço que digam que não posso, estou aqui no recital. Em 1961, o nossa joia da coroa em navios, que era Santa Maria, foi desviado, que tornou Portugal, transferiu Portugal para as primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro, como sabem, uma história complicada, iam fazer a revolta, depois foram para o Brasil, o Ricalvão e o Palmeinácio, e em 1961 desviaram um avião da TAP, que andou a lançar panfletos sobre Lisboa. Em 1961 houve um 1º de maio em que morreram 2 pessoas a tiro, mortas pela polícia, na Baixa de Lisboa, que também se deve enquadrar nestes acontecimentos todos de 1961. Foi um ano complicado. E então, sobretudo por causa da guerra, do início da guerra em Angola, houve uma tendência a classificar as pessoas segundo a sua cor de pele. Se eram escurinhos, eram maus. Eram maus, eram mesmo maus. Eram pretos, para já, que é uma coisa. Não eram negros, negro era o politicamente correto. Não, na altura, os escurinhos eram mesmo pretos. E depois eram terroristas, eram turras. Eram aqueles que andavam a matar os nossos irmãos em África. Claro que havia umas exceções. Talvez algum de vocês se lembrem de algumas dessas exceções. Davam por nome de Matateu, Coluna, Eusébio, e desde que metessem golos, eram tão brancos como nós. A gente andava porque eles fossem mais escurinhos. Era preciso que eles metessem golos e as suas equipas triunfassem. Então este senhor, tal senhor extraterrestre, de seu nome Rómulo Carvalho / António Julião, escreve uns versos saídos da pena de um professor de Fisicoquímicas que frequentava o laboratório e dá-nos um recado.
tão subtil quão importante. Sobre uma coisa tão simples como pode ser uma lágrima de preta. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo. E cloreto de sódio. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer.